Ok? Muito bem, estamos de volta então para a nossa etapa de Upsolve. Tivemos aí um contest com a maior parte das questões envolvendo geometria, exceto a AB e também a questão E. Essa questão E, depois eu tenho que checar com mais calma se eu olhei errado no Codeforces, mas estava rotulada como geometria e eu não a classificaria enquanto questão geométrica, né? Tivemos aí esse resultado final. Vocês estão vendo aqui na tela agora. Eu vou passar um a um nos problemas todos para a gente comentar eles juntos aqui e aquela dinâmica que a gente está acostumado a fazer. Caso você tenha tido alguma dificuldade na solução ou fez uma solução muito diferente, quiser comentar aí para a gente compartilhar com os colegas, fiquem à vontade. Eu vou começar aqui na sequência que foi proposto na prova, que não é necessariamente a mesma sequência de dificuldade, então quando chegar na E, a gente salta ela e deixa ela por último, que é a mais complicada mesmo de todas. Então, o primeiro problema aqui, nós adoramos golfe, né? Que, em essência, tirado aí o contexto que ele fez aí de golfe, a pergunta é se existe um múltiplo de K que está contido no intervalo A e B, sendo que tanto A e B estão inclusos no intervalo, né? São um intervalo fechado aí nas duas pontas. Então, há várias maneiras de você fazer isso, né? Como os limites são pequenos, era possível, por exemplo, você simular aqui um laço passando em todos os múltiplos de K e checando, enquanto eles naturalmente fossem menores que o limite máximo de 1000, né? Se eventualmente ele caía aí dentro do intervalo ou não. Então dá para fazer uma solução aí proporcional, linear, né? No tamanho máximo que é permitida, que é muito baixo, então realmente permitir as soluções dessa natureza. Ou você pode fazer diretamente, né? Para achar um múltiplo de K que é maior ou igual que A, basta você dividir, pegar o maior inteiro, né, que é múltiplo de K que é maior ou igual que A, que é uma expressão que você pode computá-la diretamente assim. Ó. Deixa eu pegar aqui eu ia escrever, mas eu posso pegar meu código aqui direto, tá fácil de ver. Então esse M aqui, na minha linha 8, é o primeiro múltiplo de K que é maior ou igual que A. Então essa expressãozinha aqui que está dentro do parênteses, ela calcula o maior inteiro o menor inteiro que é maior ou igual que a divisão de A por K. Então isso aqui é o teto, né? O teto da divisão de A por K. Então esse truque eu já comentei com vocês ao longo do curso, né? Você soma no numerador o divisor menos uma unidade. Isso faz com que quando a divisão for exata vai dar o próprio quociente da divisão e quando a divisão deixar resto, essa soma que eu fiz aí faz com que o resto qualquer que seja de 1 em diante complete mais um múltiplo e passe para o número anterior. Então isso aqui seria o quociente da divisão de A por K majorado, né, com teto. Aí eu pego esse próprio quociente e multiplico por K de novo para que o resultado seja um múltiplo de K que esteja aí de A para mais. Aí resta checar se ele não excedeu o B. Se ele não excedeu o B, ok. Caso contrário, negativo. Então essa é a maneira de você fazer com uma expressão fechada, embora eu reforce que era possível fazer aí simulando com os laços. Então, mesmo que você saiba fazer a solução fechada, se na hora do contest você não quer perder tempo e sabe que você consegue escrever esse laço muito rapidamente, aí vale a pena fazer rapidinho com o laço ali, não sofrer e deixar para procurar expressões como essa depois para estudar, porque vale a pena conhecê-las também, né? Mas se na hora você não lembra, você sabe que existe, mas não lembra muito bem, faz o laço e seja feliz. Alguém fez com laço? Sem usar a fórmula fechada? Temos uma primeira participação aqui do Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz. Pode falar. Não, foi só pra avisar que eu fiz com laço. Tranquilo? Ficou rapidinho? Foi, tranquilo. Eu Exatamente. demorei 3 minutos no Aí. máximo. É isso que é a parte boa, pessoal. Às vezes a gente fica muito preocupado em fazer uma solução muito bonita e perde tempo, né? Se você fala, não, isso aqui é um laço, resolve. Rapaz, ainda mais que é rápido de codificar, faça, seja feliz, acerte e depois procure estudar. Então faça como o Luiz aí, 2 minutinhos, 3 no máximo, você está com isso pronto via laço e segue a vida adiante. Tranquilo? Obrigado pela participação, Luiz. Vamos passar para o problema B. Se alguém quiser também comentar o A ainda, continua sempre aberto, tá, pessoal? Mesmo que eu tenha avançado no problema. O que aconteceu, inclusive, com esse problema? Esse é um problema bem interessante, né? O Takahashi tem 100 ienes depositados no banco e você tem aí uma taxa de juros anual de 1%. Então, a cada ano ele ganha 1% do valor que permanece depositado, que ele não vai fazer saques, né? O dinheiro vai ficar só rendendo. E você quer saber quantos anos leva para ele atingir exatamente X ienes. Veja que o X é grande, 10 a 18. Eu preciso de uma variável long para ler esse valor de X aqui. Então, aqui foi onde é que eu caí nesse erro que eu acabei de avisar para vocês, né? Eu olhei para essa questão e fiquei pensando aqui comigo. Deve haver uma forma de simplificar essa expressão. Como essa parte fracionária é descartada, eu não posso usar a fórmula de juros compostos da PG, que eu saberia fazer de cabeça, mas a conta certamente não bateria. E eu fiquei pensando em alguma maneira. Eu falei, bem, ele vai aumentando de 1 em 1 centavo, 1 em 1.
ia aí até chegar a 200, depois aumentar de 2 em 2. Fiquei tentando pensar numa expressão, num padrão aí que refletisse isso bem. E depois falei, não, pera aí, tô fazendo besteira. É o mal, né? Que eu li o problema, parei bem aqui, ó. Tem que ler tudo. Vai nos exemplos, e o Edcode é muito legal nesse sentido, que às vezes ele dá o maior input possível. O maior input possível, que é 10 a 18, tá aqui, e só dá 3.760. Ou seja, se eu faço um laço que itera 3.000 e poucas vezes, ele vai achar. Então é melhor simular isso aqui dentro de um laço for e deixa que não vai estourar o tempo, né? Então falei, não, para de besteira. E foi hora que eu escrevi o laço rapidinho, 2 minutos, pronta a solução do problema sem sofrimento, né? E eu perdi aí talvez uns 5 minutos pensando numa fórmula fechada. E tá aqui, ó. O depósito inicial dele é de 100 ienes. Aqui, a princípio, não passou nenhum ano ainda. Enquanto a quantidade que está depositada no banco é inferior ao limite X, ele quer atingir X ou mais, você faz um acréscimo de 1%. E como a gente descarta a parte decimal, a aritmética toda inteira, tomando cuidado só para usar long e long, divide D por 100, incrementa isso e aumenta um ano na resposta. Então, é realmente uma questão mais fácil do que aparenta ser. E, de novo, eu cometi o equívoco aí de tentar fazer uma solução perfeita, ótima, fechadinha, ali, sendo que primeiro que não havia necessidade, segundo que eu nem sei se há de fato uma fórmula fechada com essa questão do descarte. Deve haver, mas deve ser uma coisa bem sofisticada. Então não é o caso para você ficar pensando durante o contest. Depois, com o tempo, eu posso investigar e tentar achar uma expressão que pode ser útil mais adiante. Mas o laço aqui, novamente, simplesmente fazer o que está pedindo. Ainda mais a gente tem que lembrar isso, né? Num contest onde há uma ordenação das questões por dificuldade, que é o caso do Codeforces, do Etcoder, sabendo que é uma das questões iniciais, aí realmente não precisa inventar muito. Eles geralmente não vão pedir nada muito sofisticado em termos, principalmente o Etcoder, né? O A e o B é para fazer com conhecimentos básicos de APC. Então, use o laço e seja feliz. Temos a participação do Guilherme. Bom dia, Guilherme. Pode falar. Oi, professor. É que eu fiz esse fazendo um loop e aí eu fazia a multiplicação, né, com um montante. Uhum. Só que aí eu toda hora para desprezar o inteiro, eu fazia o int no Python. Entendi. Só que ele não passou no último caso, não sei por quê. O que acontece? Eu entendi o que você está falando, que como você está usando o Python para fazer a aritmética em ponto flutuante, seria o equivalente em C eu fazer isso daqui, ó. Ter colocado esse D como ponto flutuante, aqui feito uma divisão em ponto flutuante e usado uma função do tipo floor, ou seio, ou round, alguma coisa para fazer isso. O problema é que o Python, quando você usa para fazer isso aqui, na verdade seria equivalente a você fazer isso aqui, ó, um typecast, você sai de um ponto flutuante para inteiro. Se você der o azar que a divisão vai dar, por exemplo, era para dar 27 e dá 26.99999, aí o Python entende que é 26. Então, quando você quer desprezar a parte decimal de uma divisão, lá no Python a melhor coisa que tem para fazer é tirar, trabalhar com inteiro mesmo e fazer uma divisão em inteiros, tá? Aqui no C vai ficar errado porque no C não tem. Mas é o caso de fazer aritmética de inteiros mesmo, porque essa falta de precisão em ponto flutuante acaba pegando a gente, porque os números aqui são muito grandes, ó, Guilherme. Eles chegam a 10 a 18. O float do C, do Python não tenho certeza, mas como muita coisa acontece por baixo em C, o float ele te dá 7 dígitos decimais de precisão, né? Passou disso você já não tem mais certeza. E o double 15. E como aqui chega a 10 a 18, então pode chegar ao ponto que realmente falta precisão para que você tenha o resultado correto. Aí quando você transfere para int, aí dá errado. Entendeu? Eu achei que era algum caso de pegadinha, porque foi tipo, justamente no último. Não, foi mais uma coincidência. Podia ter falhado antes e com sorte, se o input aqui não fosse tão grande, fosse de repente 10 a 15, 10 a 12, poderia ter passado, inclusive. Mas é erro de precisão mesmo, de ponto flutuante. Você vai fazendo as multiplicações e chega uma hora que você não tem casa significativa o suficiente para representar exatamente o resultado. Aí pode acontecer de dar certo ou não. Aí a gente entra no terreno das possibilidades e você deu azar, entre aspas, de ser justamente o último caso de teste. Tranquilo? Substitui por aritmética inteira que vai passar. O seu mesmo código, é só trocar a barra dupla lá, para botar a barra dupla para fazer a divisão inteira. E eu me confundo muito com Python recente, que antigamente não era assim, né? Era mais ou menos como o C, dependia do tipo de base para fazer a divisão. E agora que tem a barra simples e a barra dupla para a divisão com inteiros, vira e mexe eu esqueço e acabo cometendo algum erro aí de precisão. Tranquilo? Boa participação do Guilherme, foi bom ter lembrado dessas nuances do Python. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O do Arthur José deu o mesmo problema. Exatamente. Então tomar cuidado aí, pessoal do Python, para evitar, quando possível, a divisão em ponto flutuante. Privilegiar a inteira quando for possível, né? Tem situações que é impossível, mas quando for, privilegie a aritmética em inteiros. Tá certo? O problema interessante é esse. Como eu falei, dá para deixar a gente um pouquinho travado nessa impressão de ser um problema mais sofisticado que de fato é. Então vamos passar para... Esses foram os dois do Etcoder, vamos passar para a leva de problemas do Codeforces. Aí começa a geometria de fato, né? Então, o problema C é um problema de construção de retângulo
você tem 3 lados, L1, L2, L3, e você tem que quebrar um dos 3 em 2 peças, mantendo as seguintes propriedades. Os 2 pedaços têm que ter tamanho positivo, né, estritamente maior que 0, com comprimento inteiro, isso é legal, importante, facilita a nossa vida. O tamanho total das peças tem que ser igual ao tamanho depois que quebrou, né? Então você quebrar em 2 pedaços que unidos volta ao seu tamanho original, você não pode ter perda. E é possível construir um retângulo com os 4 pedaços restantes, né? Resultantes. Depois da quebra de um dos 3, você vai passar a ter os 2 originais e os 2 pedaços fracionados aí, e você tem que construir um retângulo. E também, não sei muito com essa observação, mas eu coloquei que de fato um quadrado é um retângulo também. Aí você quer saber se é possível ou não é. É um caso que tem múltiplos casos de teste, e os tamanhos aí estão entre 1 e 10 a oitava. Então a primeira coisa que a gente tem que abordar em um problema de geométrico, principalmente de matemática, é quais são as características e propriedades do problema. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que se eu for quebrar um dos pedaços para tentar formar um retângulo, é natural que eu tente quebrar o de maior tamanho. Então essa é a primeira propriedade que se observa imediatamente, foi a base da qual eu construí a minha solução. Bem, então dos 3 eu vou identificar o maior e vou tentar quebrar o maior. Esse primeiro teste case aqui vai bem nesse sentido, o maior de 6. E para construir um retângulo eu tenho que ter pares de lados iguais, né? Então se eu quebrar o de 6 vai sobrar um de lado 1, de lado 5. Então se eu escrever o 6 como a soma de 1 mais 5, é possível. Eu extraio 1 para fazer par com esse, o 5 sobrou par com esse. Verdadeiro. Aqui ainda corrobora um pouco mais. Eu teria que ter 2 e 2, eu preciso de mais 2 pedaços de tamanho 2. Em 5 dá para tirar 2 pedaços de tamanho 2, mas teria sobra, que é vedado aqui na condição número 2. Então, se eu quebrasse aqui para tirar um pedaço de tamanho 2, restaria um de tamanho 3 e não daria certo. Só que usando essa estratégia, falharia justamente esse último caso aqui. Então, a primeira vez que eu codifiquei, deu yes, no, yes e no. E por que deu no aqui? Porque o maior aqui tem tamanho 5, e eu não consigo quebrar o 5 para pegar mais um de tamanho 5 e um de tamanho 4. Aí foi que eu atentei para uma coisa que eu não tinha atentado ainda. Essa a comparação do maior lado enquanto a soma dos outros 2 menores é uma estratégia válida desde que os outros 2 lados que sobraram não tenham tamanhos iguais. Por quê? Porque se os 2 lados que restaram têm tamanhos iguais, é o que acontece aqui no caso 4 e inclusive acontece também no caso 2, você pode pegar esses 2 lados que são iguais, preservá-los e pegar o lado restante e criar 2 novos lados iguais. Então, se eu tenho 2 lados iguais e o lado restante, que não é igual aos demais, tem tamanho par, eu posso quebrar ele na metade para formar as outras 2 metades. Então, essa é a segunda condição. Então, eu ordeno os números. Vejo, se os 2 primeiros forem iguais, então o terceiro tem que ser par para que dê certo. Ou, se os 2 últimos são iguais, eu pego o primeiro e vejo se ele é par. Nesses 2 casos, se isso acontecer, é possível. Se não, se os lados não são iguais, aí eu tenho que tentar fazer via soma. Aí responde corretamente o problema. Está aqui o código C. Então está aqui, ó. Li eles no vetor de 3 posições, ordenei e olhei. Os 2 primeiros são iguais e o que restou é par? Isso dá certo. Ou os 2 últimos são iguais e o primeiro é par também? Então é um caso que isso funciona. Caso contrário, o maior deles, que vai estar aqui no back, tem que ser igual à soma dos outros 2 para dar certo. Tá certo? Então essa foi a abordagem que eu usei para resolver esse problema C da construção de retângulos. Alguém foi para algum caminho diferente? Ou então tentou e de repente não deu certo? Professor, eu tentei essa daí, eu pensei parecido com o que o senhor pensou, Isso. só que não deu certo para mim. Eu, Você eu pensei em dividir em par e ímpar, assim, e ver, tipo, os restantes para ver se eles... me Só passa que ele tava seu... dando... Você importa se eu olhar aqui, André? A gente olha junto e descobre por que não Não passou. importa, não. Qual é o seu MR Alves. MR? Alves. Vamos pegar aqui. Questão C, né? Você estava fazendo em Python também, né? Como os colegas estavam fazendo. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa submissão. Eu tomei Deu errado aqui. aquela lá da B lá, tomei. Aí, Aquele mesmo tomei. problema que a gente estava conversando com os colegas, né? Onde é que olha aqui a submissão aqui, né? Vamos lá, então vamos dar uma olhadinha aqui. Você fez aqui a leitura do número de casos de teste. Para cada caso de teste aí já fez a conversão da lista para uma lista de inteiros e passou para a opção de solução. Vamos lá. Aí você separou entre elementos pares e ímpares, né? Se todos os elementos forem pares, aí a sua resposta era sim. Aqui já, nesse caso aqui a gente já tem problema, André. Porque não tem a ver só com a paridade, né? Imagine que você tenha
Vamos pegar um exemplo aqui. Um lado com 2, outro lado com 4 e outro lado com 10. Aí você teria que fazer dois lados de tamanho 2, dois lados de tamanho 4, só que o 10 você não consegue quebrar só em 2 e 4, né? Porque aí a soma não daria 10, restaria mais um pedaço de 4 sobrando. Então a ideia de pensar na paridade é interessante, mas nesse caso aqui não basta só a paridade, né? A gente tem que pensar nos pares de lados, na verdade. A paridade aqui para a gente foi importante na solução que eu mostrei, no sentido de quando você precisa fazer quebrar ele na metade, para gerar dois lados iguais. Mas no caso geral não é necessário, entendeu? Entendi. Eu acho que eu fiquei muito preso no caso de teste, aí eu fiquei pensando muito nisso que tinha Mas isso lá. acontece mesmo, André. Às vezes o caso de teste guia a gente pro caminho errado, né? A gente fica com um feeling diferente e eu chamo de, azar, de errar com azar, né? Que errar acertando, que isso é o pior tipo de erro que a gente comete, né? Eu costumo acontecer isso. Eu penso, às vezes, numa estratégia de solução, implemento, passa nos casos de teste e não bastasse, avança lá no 70, no 80, aí você tá crente que ele tá funcionando, aí vai dar WA. Aí a gente fica com a impressão que talvez esteja correto e cometendo um erro pequeno. E às vezes a estratégia realmente tem uma falha grave, né? E a gente não percebe. Então acabou passando, eu imagino que a solução passou nos casos de teste, né? E falhou lá mais adiante, né? Passou no primeiro, aí depois falhou. Exatamente, é porque já era um caso de teste. Porque isso aqui é que são múltiplos casos de teste, né? Se fossem todos eles isolados, tinha avançado mais. Mas você entendeu por que falhou? É interessante a gente conseguir construir um caso que quebra o nosso algoritmo para a gente entender por que ele não está abordando todos os casos. Você entendeu o exemplo que eu te dei agora? Do dois, Sim, quatro, entendi, 10? entendi, Maravilha. Depois você entendi. tenta recodificar aí para acertar aí para você conseguir o AC também, tá bem? Maravilha, André. Obrigado pela participação. Vamos seguir adiante aqui, pessoal, para o problema D, mas quem quiser comentar um desses que já passou também, podemos voltar sem problemas. Esse é um problema bem interessante também. A ideia aqui é um problema que não é nem muito geométrico, de fato. Não é porque a geometria que aqui é o tamanho máximo aí do cilindro onde é que você bota as batatas para serem amassadas, mas é mais um problema de simulação. Se eu fosse taguear ele, eu botaria simulação, não geometria, né? Esse que é um problema. A classificação dos problemas do Codeforce ela é muito imprecisa, né? Eu não sei onde é que a pessoa enxergou que a geometria era o tópico principal aqui, né? Ele é mais um problema de simulação. E qual é o processo? Você vai botando aí as batatas no processador, que é a altura aí do cilindro onde você insere as batatas. Cabe no máximo um tamanho H, e a cada segundo ele consegue processar e esmagar aí K centímetros do que tiver lá dentro, né? Se tem menos de K, ele também consome tudo e fica limpo. Você começa com N pedaços de batata, a altura do iésimo é aí, e você vai botar eles em ordem. É importante que a gente não pode reordenar eles aqui, tem que botar em ordem, começando da número 1 até a Nésima, seguindo a seguinte estratégia. Se tem pelo menos um pedaço de batata ainda faltando para ser processado, você vai colocar ele no processador um por um, desde que haja espaço suficiente para a próxima, né? Se houver espaço lá restante ainda aqui, você consiga inserir mais uma nova batata seguindo a sequência, você coloca. Colocado tudo que for possível, você vem e esmaga K centímetros dela. E se tiver menos de K, você limpa ele, né? E volta para o passo número 1. Então é uma simulação fácil de codificar, só que ela leva a um TLE. Se você fizer por esse caminho de simular exatamente esses dois passos aqui, acontece o TLE. E por que acontece o TLE? Se você enxerga isso, aí você consegue fazer a codificação AC. Qual seria uma situação onde é que acontece o TLE? Imagine vocês que a capacidade de processamento dele é de 1 centímetro a cada segundo. Veja que aqui vai até 10 a nona. Imagine que você tem apenas dois pedaços, duas batatas apenas, mas as duas têm o tamanho máximo. Sempre muito bom investigar os casos limítrofes, pessoal, que nos ajuda a enxergar as limitações dos nossos algoritmos. Se eu seguir esse passo a passo com duas batatas de 10 a nona e com o K igual a 1, eu insiro e começa o processador vazio. Eu insiro a primeira batata, ele ocupa a capacidade total. Legal. Agora, corto 1 centímetro dela, vai para 10 a nona menos 1. Aí no próximo passo eu tento inserir a próxima batata e não vai caber enquanto eu não esvaziar esse processador. Então meu laço teria que rodar 10 a nona vezes o passo número 2 para ficar vazio, para finalmente entrar a segunda batata, que até esvaziar vai de novo 10 a nona passos. Então eu teria que fazer um laço que vai 2 10 a nona. Isso aí já dá TLE, quanto mais se eu tivesse 10 a quinta batatas desse mesmo tamanho. Então seria esse caso aí, todas as batatas com 10 a nona, 10 a quinta batatas, você ia fazer um laço aí que ia rodar 10 a 14, TLE com certeza, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que respeitar o processo de simulação dele. Eu comecei a codificar e quase desrespeitei aqui na pressa de fazer um guloso logo. E depois você tem que pensar o seguinte. Eu tenho espaço para botar batata? Coloco.
Quando eu for fazer o processamento, aí eu vou dar aquela espiada na minha fila. Eu, inclusive, usei uma fila mesmo, em vez de um vector. Eu olho na minha fila. Tem alguém esperando para entrar nesse processador? Tem. Então, qual é o tamanho dessa batata aí que está querendo entrar? Essa batata tem um tamanho H. Legal, o que eu vou fazer? Eu vejo quanto espaço tem restante nesse momento, que é a diferença entre o volume total e o que está ocupado, mais o tamanho dessa batata que entrar. Eu preciso esvaziar isso para que a próxima batata entre. Então eu calculo isso e vejo quantos segundos de processamento seriam necessários para abrir esse espaço para o próximo elemento. Aí eu processo isso tudo de uma vez por meio de uma divisão. Que isso me garante que na próxima entrada do laço eu vou conseguir colocar pelo menos mais uma batata. Então se a cada virada do meu laço interno, da minha implementação, eu botar sempre uma batata, ele vai rodar no máximo 10 a 15 vezes. Essa é a ideia. E no final tomar cuidado, que é quando eu terminei de codificar eu tinha esquecido, né? Pode ser que encerrado meu laço ainda sobre alguma coisa dentro do lado do processador e você faz uma última divisão para coletar esse material restante, né? Então a implementação ficou mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Problema D. Tá aqui, ó. Eu começo aqui que é a quantidade, essa soma é a quantidade que está dentro do processador. E a resposta aqui é o número de segundos que eu levo. Essa é a fila de processamento. Enquanto essa fila não estiver vazia, aí tem esse segundo laço aqui, mas eu não gosto muito disso, mas foi o que deu para fazer na hora rapidamente. Bem, eu entrei aqui, eu sei que a fila não está vazia, mas enquanto ela não estiver vazia e o elemento que está à frente dela ainda cabe lá, ou seja, se eu somar ele ao meu total, ainda não vai exceder o H, aí eu tiro ele da fila, botando no meu total. E agora eu olho. Se a fila não estiver vazia, é a hora que eu espio. O próximo elemento da fila, veja que ele não coube aqui, porque senão ele já teria sido processado aqui. O próximo elemento que não cabe, ele tem esse tamanho. X aqui, xs.front, é o elemento que ocupa a primeira posição da fila. E eu quero saber o quanto de espaço eu já tinha livre, que é a capacidade máxima menos a soma. Então eu já tinha isso eu não preciso liberar. Eu preciso liberar só o que falta para completar isso. E eu tenho certeza que isso é maior que essa diferença, porque se fosse menor, teria entrado aqui. Então isso é o tanto que eu preciso liberar. Quanto tempo de processamento eu preciso para fazer isso? Aí é aquela mesma conta que eu fiz lá no problema número 1. É a divisão do x por k, só que se essa divisão deixar resto, eu tenho que somar mais 1. Então esse é o tempo que eu levo para processar isso. E com esses t segundos de processamento, eu diminuo a minha soma em k menos t unidades. Isso pode acontecer de eventualmente dar negativo aqui, então eu majoro para 0. Né? Quando der negativo, volta para 0, que significa que o processador está limpo. Caso contrário, se eu não tenho ninguém sobrando na fila, aí eu faço uma etapa de processamento, subtraindo K, ou K ou tudo, né? Quando eu termino esse laço todo, pode ser que tenha alguma coisa ainda no processador, essa soma aqui eu termino de processar com mais essa quantidade de passos, que é novamente essa mesma conta. Então aqui é o truque, ó, para fazer. Se eu tiro isso daqui e boto else, aqui esse else aqui direto, substitui esse if todo, eu sempre tiro isso tudo, tiro else, deixo só essas duas linhas, seria uma simulação condizente com o texto do problema, mas que resultaria em TLE por falta de performance, né? Então eu consigo acelerar a performance justamente aqui no meio da divisão. E eu não posso simplesmente fazer a divisão todas as vezes direto, porque eu tenho que respeitar esse critério aqui, ó. Tá certo? Então é uma coisa para se atentar e para tomar cuidado. Então essa foi a maneira que eu achei para codificar, que não ficou muito extenso. Não gostei muito dessa repetição desse trecho aqui 3 vezes, mas foi a maneira que eu encontrei para fazer aí com um pouco mais de velocidade. Alguém fez de maneira diferente ou tentou fazer e não deu certo? Se quiser fazer algum comentário aí a respeito do problema D, fiquem à vontade. Também não sei se o pessoal não quer comentar ou não está me ouvindo. Alguém quer fazer uma colocação sobre o problema D antes de seguir adiante? Então, como eu falei, é um problema que, no meu entendimento, é um problema mais de simulação do que de geometria, de fato, né? Então, é uma simulação aí, você usa uma etapa gulosa aí de processar mais rapidamente para avançar o processamento. Eu vou saltar aí momentaneamente e vou para as outras que ainda são geométricas, porque aí não é bem geometria, mas eu já vou comentar ela, né? Então, esses problemas aqui tratam de problemas que a gente já discutiu ao longo do nosso curso, né? O primeiro problema é de interseção de retas. Então, como é que... Aqui é simplesmente isso, né? Vai dar 4 pontos que definem 2 segmentos de reta e você quer saber se eventualmente há interseção ou não. A saída vai nos seguintes termos. Se houver interseção, você vai mostrar aqui o ponto de interseção entre elas, se for um único ponto. Se não há interseção, você escreve isso. E se
se eles são retas coincidentes, né, que tem infinitas interseções, então você escreve reta, né? Tem esse output aqui, coisa bem antiga, né, que você marca início e fim. Esse tipo de output também está caindo em desuso, porque isso aqui requer praticamente uma correção por diff, né? E nos mais modernos é melhor que você tem outros critérios de correção. Então, qual é a rotina de verificação? Existem mais de uma, inclusive, rotina de interseção de reta, mas a que eu gosto de fazer, que mostrei para vocês ao longo do curso, é essa. Problema F. O que a gente faz? Você pega os 4 pontos e gera aqui os coeficientes da equação completa da primeira reta. É que eu nem usei classes nem nada, né? A primeira reta tem coeficientes A, B e C, que é isso aqui. Quando eu usar o C lá embaixo, eu chamei de x0. E CD e o y0 são os coeficientes da equação geral da reta. Se você quer que as duas retas tenham um ponto de interseção, você faz um sistema linear com essas duas equações gerais. Então, fazendo um sistema linear, no lado das variáveis vai ter A, B, C e D, né, multiplicando por x e y. O determinante vai ser AD menos CB. Se o determinante for zero, aí se a gente vem lá de A, o determinante é zero, ou eu tenho nenhuma ou infinitas soluções. E eu diferencio isso como? Calculo o maior divisor comum entre A e B para simplificar o x0, calculo o maior divisor comum entre C e D para simplificar o y0. Aqui o GCD está implementado aqui, mas não tinha nem necessidade, o C++ mais moderno tem o GCD, vira e mexe eu esqueço. Você pode usar e você olha, se os coeficientes forem iguais é porque as equações eram iguais. Equações iguais, então elas são coincidentes. Se o x0 e y0 eram diferentes, então elas são equações que não se interceptam, são retas paralelas, tá certo? Tem a mesma inclinação, mas passam por pontos diferentes no eixo y. Muito bem, isso feito, passo o próximo caso de teste. E se o determinante for diferente de zero, o sistema tem uma única solução. Aí eu resolvo aqui usando a equação de Cramer, né? Fazendo aquela substituição de Cramer para achar os valores de x e y. E faço essa conversão aqui para tomar cuidado com o tratamento dos zeros, né? Lembrando, cuidado daquela história do menos zero. Para a gente não ter o zero negativo aqui e lá na impressão tomar um WA de bobeira. Aí imprime os valores dos pontos, tá certo? Eu botei como limiar epsilon aqui 10 a menos 7. Na verdade ficou 10 a sexta, né? Botei um zero aqui sem querer. Então é isso aí. É uma rotina que a gente tinha, de certa forma, aí já no material de TEP. Não tem muito segredo, né? Problema de interseção de retas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o problema F? Fique à vontade enquanto eu tomo um gole d'água. Temos aqui a participação do João Pedro. Bom dia, João. Como está? Opa, tudo bem, professor Ian? Tranquilo. Professor, só queria ver com o senhor se a lógica está certa. Sim. Eu fiz um pouco diferente. Eu peguei... Tem as duas linhas, A e B. Isso. Eu peguei o determinante do primeiro ponto da linha B em relação à linha A e do segundo ponto da linha B em relação à linha A. Isso. Se esses dois determinantes fossem zero, ela é a linha. Se os dois fossem positivos ou os dois negativos, eu imprimia que era non, né? Que eles não tinham intersecção. E caso contrário, eu calculava a intersecção, considerando que eles são duas retas. Isso. E usando o determinante também. Entendi. É porque você está usando via orientação, né, João? Você não está errado na sua análise, não. Eu entendi o que você está falando, porque se você usou o nosso discriminante T, né, de orientação e dá zero, de fato é porque os pontos são colineares, né? Uhum. E se você tem sinais opostos é porque uma reta cruza a outra, né? Então há um ponto de interseção. Mas na sua abordagem, o que acontece é que em relação a que eu fiz aqui, é que você em algum momento vai acabar tendo que fazer essa conta que eu fiz aqui de todo jeito, né? Uhum. Então, esse próprio determinante faz parte dessa conta. Nesse caso aqui, simplifica esse critério que você fez antes, né? Então, imagina seu código deve ter ficado um pouquinho mais longo do que o meu por causa disso, né? E aqui você acabou usando... E você teve que implementar também a função D que eu não usei, né? Mas não tá errado, não. Quase o mesmo tamanho, foram 70 linhas. Então tá ótimo. Mas não tá errado seu raciocínio, não. É um jeito de você checar se uma reta cruza a outra, é justamente usar a orientação. Você fixa os dois pontos de uma reta, né, e confere com o do outro. Não, na verdade, a gente descobriu o erro já, professor. Acabei de pensar no caso de teste. O que quebra? Mas o seu não passou, não? Passou, não. Então, peraí. Talvez você não tenha usado as orientações corretas, porque a princípio, para saber se ela é orientação ou coincidente, dá para ir. Deixa eu abrir um negócio de desenhar aqui, que a gente faz o desenho. Não, mas é porque eu tô checando se os dois determinantes forem iguais a zero,
Então eu imagino que eles se intersectam em uma linha. Mas na verdade, tem um caso de que, como são segmentos de linha, eles não se Ah, entendi. intersectam Não e os são. dois determinantes continuam Eles não zero. são. Eu entendi o que você falou, eu também estava pensando errado, porque a gente estava pensando em retas, né? Você está Uhum. pensando em retas e não em segmento de retas, né? Então vou pegar esse caso aqui e esse aqui. Nesse caso aqui funciona para retas, né? Mas você está falando que se tiver esse segmento aqui e esse aqui que segue paralelo na mesma direção, aí os dois dão zero e eles não têm interseção, né? É, acho que é isso aí que deve ter quebrado o Entendi. meu código. É exatamente. Porque aqui a gente tem a propriedade correta dos determinantes zerados, mas o segmento de reta é mais enjoado do que reta para interseção por causa disso, né? Porque eles não se prolongam indefinidamente. Se fossem retas, aí você estaria correto. Mas de fato, segmento de reta pode acontecer uma situação anômala como essa daqui, né? E também pode acontecer o contrário, né? De acontecer isso daqui, ó. Dessa reta vir aqui, ó. Aí você tem uma coisa que deveria se intersectar e não intersecta porque eles não são segmentos, né? Não são retas. Então o segmento é um pouquinho mais enjoado, por isso que eu acabei seguindo aquele caminho ali. Não, esse caso eu até tratava porque eu É. Se bem que a verificava se orientação o. mantém-se, né? Igual. É, É verdade. era só, é só verificar se os dois sinais dos dois determinantes estavam É, e você iguais. fez isso, de fato. Então deve ser um caso desse aqui mesmo, João, que te pegou. Você tem É, razão. Interessante, né? Porque eu também fiquei com a impressão correta porque a gente usa esse critério que você está descrevendo para usar aquele algoritmo que secciona o polígono, né? É a mesma estratégia, só que lá é uma reta, não é um segmento, né? Interessante. Dá uma olhadinha se você consegue tratar só esse caso à parte, João. beleza, eu vou ver Porque aqui aqui é o então. seguinte, você pode talvez no seu if botar o seguinte, se os determinantes são zero e a se você pegar, aí tem que pegar, né, o tamanho total do comprimento que une os dois, né, a distância entre o ponto mais distante dos dois é igual à soma dos tamanhos dos segmentos, aí é porque eles estão alinhados, né? Tem que ser menor para eles terem infinitas interseções, né? Eles estão um sobre o outro, então a soma do comprimento dos dois tem que ser maior do que a distância entre os dois extremos, né? Dá uma olhadinha que eu acho que não está muito difícil de consertar o seu código, não. Maravilha, obrigado pela participação, João. E vamos para um outro problema também que a gente já tratou, né? De problemas de círculos circunscritos a um polígono, né? Então tem algumas maneiras de fazer. Eu particularmente faço esses problemas quase sempre da mesma maneira, né? Esse raio aqui é um lado do triângulo isósceles que está dentro do polígono regular, né? Então eu vou ter um triângulo aqui que tem R e R aqui, os dois lados iguais. Depois esse ângulo aqui que está entre esses dois lados do triângulo isósceles, ele tem um comprimento de 360 dividido por n, né? Então eu pego 360 dividido por 8 é o tamanho do ângulo interno. Eu sei o ângulo interno, sei os dois lados, com esse ângulo interno eu consigo calcular aqui essa corda, né? Então eu calculo o tamanho dessa corda. Essa corda é o terceiro lado do triângulo, então eu tenho as medidas dos três lados do triângulo, eu consigo calcular a área dele usando a fórmula de Heron. E depois, tendo a área de um triângulo, basta multiplicar pelo número de triângulos, que é exatamente o número de lados do polígono regular, né? Então eu calculei a área usando essa estratégia. Eu já tinha mostrado essas rotinas todas quando a gente estava discutindo aí essas questões de ângulo e corda. Tá aqui, ó. A área do polígono de n lados com raio R é tamanho do ângulo 2π dividido por n. A corda 2r sendo do ângulo dividido por 2. O S aqui é o semiperímetro, a soma do comprimento dos lados dividido por 2 e a área do triângulo, fórmula de Heron, usando o semiperímetro. Aí n vezes a área do triângulo, daí o resultado. Aqui passou com double, né? O tipo de problema que pode eventualmente você fazer isso tudo certo e dar W ainda é o caso que você troca para long double tentando ver se melhora a precisão, né? Aí no caso as funções todas, tu vai ter a função com L, né? A cos L, o seno L, SQRTL. Deixa eu até mostrar isso porque às vezes eu falo isso, a pessoa até bota aqui como é que é o nome aqui, ó? Cosseno, por exemplo. Você bota lá combo long, mas esquece de fazer a conversão das funções para trabalhar também com long double, né? Então acaba que você fica calculando em double e escrevendo em variáveis long double, então não melhora tanto a precisão assim. Então quando vocês fizerem isso, lembrar de trocar as funções trigonométricas, todas elas vão estar sufixadas com L aqui, tá? Alguém fez diferente? Usou alguma outra estratégia para computar? Usou alguma fórmula fechada da geometria? Professor, eu tentei usar hipotenusa, pegando como os lados vão ser iguais, né? Isso.
vai ser um triângulo isósceles, tentei pegar pela hipotenusa, só que deu runtime erro, por algum motivo. Ué, Deve ser alguma coisa de mas você usa a implementação. hipotenusa onde, ô Luiz? Só pra me entender. A hipotenusa sendo R, né? Aí eu pegava a altura do triângulo, fazia uma relação trigonométrica, eu Entendi. pegaria metade da base como sendo o cateto oposto, aí Isso, multiplicava a base vezes 2, teria a base e a altura do triângulo, isso. calculava a área e multiplicava. Entendi. Isso que você está fazendo, ô, Luiz, é você está deduzindo o que eu fiz lá, né? Porque se você completa um triângulo retângulo aqui, agora eu entendi o que você está fazendo, com a altura aqui, esse R como hipotenusa, essa metade da base que você está usando aí é a metade da corda. Por isso que no meu cálculo, inclusive, aparece ângulo dividido por 2. Que é quando você passou aqui a altura, o triângulo é isósceles, ele divide o ângulo interno na metade. Então você estava deduzindo. Talvez seja só um problema de implementação, você estava pensando certo. Imagino que seja mesmo. Vou tentar dar uma Deixa eu olhada dar uma nisso olhadinha rápida depois. aqui, me dá seu usuário aí que a gente Eu não vai. mandei não, professor. Ah, você não Tava- mandou? Aí não dá pra gente conferir, né? não, não, mentira, mandei sim. Tá, é Luiz GF Marques, se não me engano. Luiz GF Marques. É, ou Luiz underline Marques, na verdade. Luiz Marques. Eu não sei se tá compartilhado, na verdade. Não, eu não achei nenhuma coisa nenhuma. Deixa eu procurar só. Luiz. Não achei seu usuário, Luiz. Tô digitando errado. Tá É com Z. lá no... Foi o 18º. Deixa eu pegar o rank aqui que a gente acha. Ah, é porque. Cadê? Não é isso que eu queria, não. Eu queria olhar aqui a submissão. Eu acho que não tá Não tá compartilhado, por isso que não compartilhado. foi. Não, apareceu aqui agora pra mim. Mas não tá compartilhado. Luiz Underline Marques, é. Depois você compartilha, deixa lá seu perfil aberto que a gente consegue olhar. Deve ser alguma bobeirinha de implementação, viu, Luiz? Porque você tá Eu pensando imagino sério. que seja mesmo. O seu raciocínio estava correto. Depois você compartilhar, você me mostra que eu tento descobrir com você, mas deve ser coisa bem boba. Porque a ideia central estava correta sim. Maravilha, vamos para o último problema geométrico, que é o problema H. Que é um problema, um problema interessante porque ele retoma um tema que a gente teve. Deixa eu, antes de avançar, passar a palavra para o Denis. Bom dia, Denis, pode falar. Professor, eu queria falar um pouco do último problema. Posso? Oi, perdão, rapidinho, porque ligaram a máquina de lavar aqui, eu não te ouvi, deixa eu aumentar aqui o volume. Você fala de novo, por favor? Eu queria falar um pouco do último problema, do G. Eu fiz Claro. igualzinho o Gustavo. Eu vou mandar minha solução aqui no chat. E Perfeito. por algum motivo deu wrong answer. Vamos dar uma olhada agora, então. Você me passa aqui, eu copio, boto no meu terminal aqui e todo mundo acompanha. Deixa eu só copiar seu código aqui, então, rapidinho. O código bem curto, né? Deixa eu olhar ele aqui. E deu WA, né? Vamos pegar aqui. Do Denis.cpp. Vamos lá, vamos olhar aqui o seu código. Você definiu o pi lá em cima. Ué, deixa eu fechar sem querer. Salvar e fechou. Tá aqui, você tem o raio. A entrada do raio inteiro eu nem lembro. Deixa eu olhar aqui, tanto problema. É o inteiro. Então você leu o N e o R. Aí calculou aqui R vezes o cosseno de π sobre N. Esse aqui que você está querendo calcular com o cateto adjacente, você quer pegar essa altura aqui, né? Esse A você está chamando essa altura, né? Que aqui seria o ângulo. Isso, O cateto exatamente. adjacente. Esse ângulo aqui, Denis, tem que ser... tá certo, 2π sobre N, tá? Π sobre N, tá certo. A base seria que você usou a raiz quadrada do R ao quadrado vezes A ao quadrado para achar que essa raiz que é a metade da base, né? Então é a base vezes a altura vezes N. Engraçado. Era para ter dado certo. Professor, Oi, Enzo, pode falar. realmente. Eu também não tinha passado essa questão, submeti agora com o double como raio e passou. Aí acho que é esse problema dele também. Será, rapaz? Deixa eu olhar minha solução aqui. Se eu li... Eu tomei WA porque tinha botado int RN, eu rapaz, não é troquei pra possível. double. É coisa dúvida, né? De ficar revoltado, né? Ele fala que é 2 números, mas não fala que é. Aqui parece pela formatação que é inteiro, mas de fato na minha solução o raio está como ponto flutuante. E o Denis leu aqui como inteiro, né? Talvez seja só isso, viu, Denis? Porque a conta tá certa. Acho que foi isso. Então, A professor. sugestão do Enzo aí, coloca ponto flutuante duplo, por favor, aí. Isso que me chateia com o UVA, né? Tem uns problemas até interessantes, mas muito mal formatado que a gente acaba tomando WA que não tem culpa nenhuma, né?
Ele não fala que esse raio pode ser em ponto flutuante e o test case que ele bota também não sinaliza essa possibilidade, né? Acho que no final foi isso mesmo. É. Obrigado aí, professor. Vou testar Nada, aqui. eu agradeço a sua participação. E obrigado, Enzo, pelo esclarecimento que eu não ia pegar, não ia lembrar disso, porque esse aqui eu já tinha feito atrás, eu só copiei a solução de volta para vocês. E esse problema H aqui, ele voltou num problema que a gente já teve aqui nesse semestre em um contexto passado, que é identificar quando há um quadrilátero. Tanto é que eu fiz uma bagunça naquele problema e quando eu olhei isso aqui eu falei, não, agora já está mais fácil de entender, né? E esse problema é interessante, que ele te dá inclusive um test case do menor caso, né, que é com n igual a 4, então ele vai de 4 até 60. E eu até estranhei porque esse input é tão pequeno, né? Porque a princípio a ideia não é muito complicada de se implementar, mas tem a ver com o fato que a resposta cresce muito rápido. Então, quando é que você não consegue formar um quadrilátero? O critério de existência de quadrilátero, conforme a gente viu aí nesse problema passado que eu comentei, que muita gente fez até rapidinho, eu fui um dos que mais demorei para fazer, fiquei batendo cabeça, é que você consegue formar um quadrilátero desde que o maior lado seja maior do que... Aliás, o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros três. Então, quando isso acontece, você não consegue formar o quadrilátero. Não é que ele está pegando o exemplo, e o exemplo que ele dá uma pista da solução que a gente tem para fazer aqui. Ó. Cada um dos lados tem que ser menor, para que seja um quadrilátero, a soma dos lados tem que ser estritamente menor, né, do que... A soma dos lados tem que ser estritamente maior do que o lado oposto. Então, no caso aqui, o maior, o 3... Nesse caso ele é exatamente igual. Aí ó, o Luiz confirmou que era só botar o int no lugar do float lá. Realmente triste nessa má formatação. Então ele está falando aqui, para o caso n igual a 4, você pega 3 pauzinhos tamanho 1, tamanho 3. Fica claro que não dá para fazer um quadrilátero, porque se você bota um lado 3, o único jeito de você fechar a curva é botar os 3 de tamanho 1 alinhados, e no fim das contas ficaria um quadrilátero com área igual a 0, né, degenerado. Então ele quer saber como é que faz para fazer os demais n, né? Então a ideia é que você vai adicionando mais palitos aqui e você não pode botar um que vai violar essa condição. Então qual é a estratégia aqui? O próximo palito que você vai acrescentar na sequência, você vai pensar que você vai botar um por vez, ele tem que manter essa propriedade de não permitir a construção de um quadrilátero. Os que já estavam já têm essa propriedade e o que vai entrar não tem que bagunçar o que ficou para trás. Não bagunçando ficar para trás significa não botar nenhum palito que seja menor ou igual aos que ficaram para trás. E para que você consiga manter a propriedade, você faz isso, que o próximo que você vai acrescentar seja igual à soma dos 3 que ficaram para trás. E se você fizer isso aí você consegue achar a solução do problema. A codificação é um ADP, mas é tão simples que nem dá para chamar muito de DP, mas tecnicamente é DP sim. Ó. Tá aqui, ó. Para os 1, 2 e 3, a resposta é 1. Do 4 em diante, o número mínimo que a gente quer é a soma dos 3 que ficaram para trás. É uma sequência de Fibonacci com 3 termos, né? A verdade é essa. É o mesmo princípio da sequência de Fibonacci, só que a soma é dos 3 anteriores em vez dos 2 anteriores. Então, como isso cresce muito rápido, tem que guardar isso no long, e por isso que o input não vai muito longe, justamente para não estourar, como ele quer o valor exato. Porque o tipo de problema você poderia resolver para 10 a quinta, 10 a sexta. Aqui, em termos de laço, né, é uma solução linear aí no número de elementos, mas para o valor exato, que é o que ele está pedindo aí na resposta, tem que limitar aí bastante o alcance. Se fosse no CodeFossils, no Netcode hoje, ele certamente botaria 10 a quinta aí e te pediria o módulo dessa resposta em vez da resposta exata. Então a resposta do problema é só esse laço aí das linhas 14 e 15, onde é que o próximo elemento aí é a soma dos 3 anteriores. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar aí essa resposta? Vocês querem fazer uma colocação sobre o problema G? O problema H? Eu nem fiz no ranking com vocês hoje justamente porque eu já sabia as soluções dessas, eu tinha soluções passadas já para o FGH, por isso que eu não fiz e fui fazer os outros 5 anteriores que eu não tinha feito ainda, né? Mas alguma colocação sobre essa questão aqui? E acaba que a solução é DP, mas o princípio que permite esse da DP é geométrico, né? Então esse aqui ainda justifica enquanto problema de geometria. Para finalizar, esse daqui eu terminei faltando 2 minutos para começar a aula. Probleminha enjoado de ler. E eu fui pensando em várias propriedades até que caiu a ficha e eu implementei a primeira vez ainda mal. Aí na segunda eu me atentei melhor à implementação e passou. Você tem um array com n elementos. Ele vai ser classificado como um array bom se somente se para qualquer subsegmento, ou seja, você pegar qualquer vetor aqui de elementos contíguos, consecutivos,
a soma de todos eles vai ser igual a metade da soma dos dois extremos vezes o NCR menos NCL mais 1. Então essa expressão aqui já é o suficiente para afastar a maior parte das pessoas desse problema, né? Que é uma expressão meio chata, né? E você recebe esses inteiros e em uma operação você pode modificar o tamanho de qualquer um desses elementos por qualquer número real, para terminar de lascar com tudo, né? Nem inteiro. Você quer saber o número mínimo de operações necessárias para construir, ou fazer se tornar, né? Transformar esse array num array bom. Na entrada tem alguns arrays que já são bons, né? Esse daqui e esse daqui. E tem dois aí que demandam modificações, esse e esse. Então o que está acontecendo aqui? Se a gente interpretar isso aqui, está falando que a soma dos elementos do intervalo é igual, esse mais esse é a média aritmética deles. É a média dos dois extremos, a média aritmética, tá vendo? Dos dois extremos, multiplicados pela quantidade de elementos que estão aqui nessa soma. Então você está querendo que para cada subintervalo, a soma dos elementos seria exatamente igual se você tivesse substituído todo mundo pela média. Então esse foi o primeiro feeling que eu tive desse problema, que se eu botasse todos os elementos iguais, seria um array bom. Talvez substituir todos pelo mesmo elemento não trouxesse a solução ótima, e de fato não traz, né? Mas é uma solução válida. Deixa todo mundo igual, que essa propriedade se mantém. Aí investigando os casos de teste, a gente vai vendo mais propriedades. Por exemplo, um array com um único elemento sempre é bom, porque não tem ninguém que confrontar. Com dois também, né? Porque eu tenho dois elementos aí a média dele é aquela expressão que se torna imediatamente verdadeira, né? Que é a soma dos dois vai ser igual à soma dos dois, dividido por 2, multiplicado por 2, né? Esses dois se cancelam. Então a gente começa para esse caso aqui, pelo menos a gente acerta, né? Se o n for menor do que 2, é sempre verdadeiro, é zero. Sempre o array é bom. E por que esse array é bom? Aí eu comecei a olhar, os números não são iguais, mas são bons. E aqui começou a me surgir a ideia na cabeça de fazer aqui, porque as diferenças entre eles consecutivamente é a mesma, né? 2 a 2 é a mesma. Então aqui foi isso. Aqui, ó, nesse outro caso aqui que eu precisei fazer substituições, eu tinha dois elementos iguais, ainda está com a ideia de iguais na cabeça e de fato substituir dois deles para igualar toda a sequência daria certo, é o que ele fez aqui no exemplo. E esse é o exemplo mais confuso, né? Que veja que a gente pode botar aí uma quantidade racional aí para fazer isso. Então, investigando essa questão de tentar, foi o que eu tentei depois fazer. Quando eu pegar as diferenças consecutivas, daqui para cá dá 5 unidades, daqui para cá dá menos 6, depois dá 5 de novo. Eu falei, legal, das 5 diferenças, 2 são iguais, falta acertar 3. Mandei WA, claro, estava errado, porque eu estava indo no fim ainda sem propriedades, né? No fim das contas, analisando mais a situação e olhando esses casos de teste, no fim das contas, quem tem essa propriedade aqui, o array é bom se ele for uma progressão aritmética. É isso que é, no fim das contas, a tradução dessa matemática aqui. Ainda não fiz a conta para provar com certeza, mas foi um feeling muito forte que de fato isso aqui é uma PA, esse aqui é uma PA, e após a correção isso é uma PA. Restava saber qual é a razão que minimiza isso. E como a gente está vendo a razão aqui de 0,5, essa razão não necessariamente é a diferença entre os dois primeiros termos. E eu fiquei pensando, será que eu vou fazer uma combinação usando o primeiro como referência, o segundo, os dois primeiros, ou não nenhum dos dois primeiros? Aí fui vendo que realmente não daria para tratar justamente o caso que eu não uso nenhum dos dois, não preservo nenhum dos dois. Minha ideia era as sequências que preservam o primeiro, a sequência que preservam o segundo, a sequência que preservam ambos e as que não preservam nenhum. Já fiz problemas assim e não bateu. Realmente eu teria que olhar mais elementos. Aí eu falei, bem, como o input é pequeno, eu posso tentar uma solução quadrática, né? Porque é 70. E se eu olhar um par de elementos? Aí, com um par de elementos, mesmo estando eles distantes, eu consigo estimar a razão da progressão geométrica que passa por eles. Então, para cada o feeling que eu tinha, ainda não provei, é esse, que se eu pegasse um par correto de elementos, eu acertaria essa razão, porque eu tenho que preservar pelo menos dois elementos, né? Porque se eu trocar todos os elementos, sempre dá certo, mas se eu preservar pelo menos uma dessas distâncias, e eu posso igualar todos os demais, né? Então, minha ideia era essa, que pelo menos dois elementos na sequência se preservaria. Então, se eu olhasse todos os pares, eu acharia uma razão adequada. Fiz isso e implementei mal. Por quê? Eu pegava, por exemplo, aqui o menos 2 e o menos 4. Deduzia a razão para caminhar do menos 2 até chegar ao menos 4, passando por dois elementos intermediários. Só que eu voltava do primeiro e vinha acertando a partir do primeiro. E como eu falei, eu dou azar para errar certo, né? Passava, entre aspas, aqui no primeiro caso. Aí, fui batendo cabeça com esse caso, pensei, claro, se eu estou usando dois elementos, eu tenho que mantê-los fixos. Então o que eu fazia? Mantinha os elementos fixos e para cada um dos demais eu ajustava em relação a eles. Aí foi que passou a ser, faltando um minuto para começar a aula. Está aqui o código da EL. Então qual é a ideia? Se o n for menor que 3, eu retorno 0. Minha resposta aqui, no pior caso, é trocar toda a sequência n. Isso aqui é só um marcador, nunca vai ser isso.
E agora eu vou, os índices x e y navegam aqui nos pares de elementos. Pego dois elementos distintos, então o x passa em todos, o y pega x mais 1 e diante, e calculo a razão entre eles. Botei um ponto zero para virar ponto flutuante, né? A diferença entre os elementos vezes a diferença entre eles, né? Entre os índices, que calcula justamente a razão que eu preciso para sair do xsx por xsy. E agora conto quantas modificações eu terei que fazer. Então passem todos os elementos do vetor agora. Veja que a rotina é cúbica, tá vendo? Quadrático aqui nos elementos, mas linear aqui dentro. Se o elemento é o x ou y, eu vou preservar eles. Aqui é o coração da coisa que eu tinha errado na primeira implementação. Depois que eu entendi essa estratégia, né? Se forem eles, mantém eles onde estão. Se não, eu vou calcular a razão Q que eu preciso para chegar no elemento de índice K. Se esse elemento de índice K é anterior ao x, aí eu calculo dessa maneira. Depois eu vi que a besteira que era só trocar o sinal. Se ele está depois, é sinal invertido. E agora faça a comparação. Essa razão é igual a que eu tenho? Aí fiz aquela comparação de ponto flutuante, né? Se essa comparação extrapola meu epsilon aqui, que é 10 a menos sexta, eu preciso substituir esse elemento. E depois atualizo a minha resposta em relação ao número de substituições que eu precisei fazer para esse par de elementos em relação ao que eu vi até agora. Aí com esses elementos cúbicos aí passou em microsegundos a resposta lá no Codeforces, passou bem rápido. Eu achei até que ia demorar mais, porque são 100 casos de teste, né? E esse número aqui vai ao cubo, mas de fato rodou bem rápido. Até porque o processamento aqui dentro é bem leve, né? Não tem grande coisa, né? Um código até pequeno e não gasta muita coisa não. Então esse aí era o problema mais interessante no sentido de diferente, né? Ele nem é geométrico, como eu falei, né? É uma progressão aritmética. Então, esses mais de matemática, eu não sei porque estava rotulado lá como geometria. Era um problema C de um div2 do Codeforces, né? Problema interessante. Certeza no Content que não foi muita gente que acertou. Mas vocês viram, eu quis dar esse testemunho para vocês, porque eu fiquei com esses feelings, né? Que às vezes não sabe ainda a demonstração formal, eu já falei sobre isso com vocês. Você vai ganhar uma percepção do problema que pode se confirmar verdadeiro ou não. Às vezes não dá certo, mas aqui no meu caso se confirmou. Você vai tentando observar as propriedades, mesmo se não as prove, você vai investigando e vai tentando ver o que dá para fazer, né? Mantendo ali a complexidade no tamanho razoável. Ali a gente tinha bastante espaço, né? O 70 número pequeno, então permitia abordagens cúbicas, como foi essa. E a ideia de fixar alguns elementos e a partir desses elementos fixos, que propriedade o problema passa a ter. Convivendo com os grandes maratonistas aí que já tínhamos na FGA, no campus da C. Ribeiro, né? É tipo conversar com esses caras que chegam na final brasileira, que pleiteiam vagas no Mundial, e as soluções deles, quase sempre que eu pedi explicação, era assim, ó, imagina que você fixou o primeiro elemento. Essa é uma fase muito constante. Imagina que você fixou 2 elementos, aí os demais vão ter tais características, né? Então foi a abordagem que eu usei aqui, né? Fixei um par. Eu queria ter fixado ali entre os 2 primeiros, mas vi que não era suficiente. Então deixei o laço correr aí para pegar todos os possíveis pares de elementos distintos, para a partir deles, conhecida essa razão que fixava esses 2, o que eu precisava fazer para que os demais também tivessem essa mesma razão aí, para uniformizar a sequência, e acabou dando certo. Eu nem olhei o editorial ainda para saber se eles fazem exatamente assim, mas essa passou razoavelmente rápido. Alguém quer fazer algum comentário sobre o problema E? Eu não lembro se algum de vocês fez, deixa eu voltar aqui no ranking. Não, eu vi que o João tentou e o João Lucas também, né? Como é que você tentou, João? Agora ficou difícil, né? Chamei dois homônimos, né? Falar primeiro com o João Pedro, depois com o João Lucas. Eu pensei exatamente como o senhor, só que não lembro de onde eu parei, que eu fui ver no ranking e tinha outras questões mais tranquilas para fazer. Eu vi aqui. Eu vi que ou você pegava a moda e substituía todos os números pelo mesmo número, Uhum. ou você via a razão. Só que eu fiz muita matemática, eu tentei fazer matemática inteira e não deu certo. Passava Entendi. uns casos de teste, mas não deu WA. Entendi. Realmente foi. Eu tentei também fazer pela moda e também não deu certo, né? E a dificuldade é justamente essa, porque a razão que compatibilizava os elementos não necessariamente era inteira, né? Tranquilo, mas você entendeu a explicação, João? Dá pra fazer aí agora? Entendi. Dá. Maravilha. Você tentou alguma coisa diferente, ô João Lucas? Você tá aí conosco ainda? Deixa eu olhar aqui no chat. Não, o João Lucas não está conosco, estava só o João Pedro. Então é isso. Pessoal, finalizamos então mais um contest. Eu acabei que não tive tempo, né, de a gente falar o Google Code Gen, né? A gente pode discutir aí depois no nosso grupo aí de treinamento. Eu fiz a qualificatória, não pude fazer o round 1 ontem, né? Até interessante saber se alguém conseguiu fazer, rapidinho, só para
Tem um feedback aí. Alguém conseguiu fazer o round 1 lá ontem? Bem, por enquanto ninguém se manifestou em Professor, mais. eu fiz ontem. Ah, você conseguiu, Enzo? Fez ontem? Mas só fiz uma de 3, professor. Tava pesado? Como é que tava lá? A primeira era tipo, uma simulaçãozinha de string. A segunda era uma interativa lá, que você tinha que dividir um vetor em dois sets de mesma soma, né? Um vetor de inteiros. Ah, legal. Aí, tipo, você dava N elementos, aí o iterator, o outline te dava mais N, e aí você tinha que separar em dois conjuntos. Aí eu não consegui fazer isso. E o último era um de peso lá, com DP, mó Não, brabo. o Codinha tem pegado pesado, né? Cada ano que passa eles botam as questões mais encardidas, né? E essas É, interativas mesmo são bravas. É. Mas eu, você... eu também tentei, professor. Eu tentei fazer a primeira, só que eu comecei meio atrasado. Já tava rolando. Eu pensava que ia começar 1 da manhã. Isso, Na minha cabeça era isso. Aí eu abri, tipo, mais ou menos perto desse horário já tava rolando. isso. Aí, tipo, eu consegui fazer o primeiro teste lá dar certo, o teste de exemplo, Uhum, só que aí os outros ele não passou no meu. entendi. É após o fuso horário, né? Tem um lugarzinho lá que a gente clica e converte, né? Começou foi 10 da noite, né? Se eu não me engano. Foi Foi, eu Foi acho que 10 foi. horas. eu vou tentar fazer o round 2A, mas vamos continuar tentando. Você ficou em que posição, Enzo? Depois, no ranking final, você chegou a olhar? Eu não vi direito, acho que foi 2.000 por aí, professor. Aí não tá muito 2.000. longe, né? Porque classifica uns 1.500, né? A cada chamada. O CASP também fez, se eu não me engano, professor. Ele ficou em 1.900, eu acho. Então, ó, na próxima, a chance muito boa aí de vocês conseguirem passar, né? Porque esses 1.000 primeiros 500 melhores dessa primeira levada já não participam no B1, né? Eu acho que agora no 2 tem uma chance muito boa de vocês passarem. Eu vou tentar fazer um B também aí, pra ver que de repente a gente chega na fase 2 esse ano, né? Depende um pouco, como o nível é muito pesado, depende um pouco da natureza das questões que caem, né? De repente cai uma questão geométrica ou matemática que a gente tem mais facilidade agora. A gente pode ir bem, né? O que aconteceu quando eu classifiquei, e às vezes cai um tema que você não está estudando com muita frequência e fica bem difícil fazer na hora mesmo, né? Mas é bem interessante, eu gosto do Codegen. Foi uma pena não ter conseguido participar ontem. Eu não sei se eu tenho os logins de vocês. Eu vou olhar depois, eu peço lá no grupo para poder favoritar vocês e acompanhar durante o contest. Tranquilo? Maravilha, pessoal, muito agradecido mais uma vez pela presença de vocês aí, me acompanhando em mais um sábado de estudos. A gente torna a se ver daqui 15 dias já na prova de número 1, que eu faço a divulgação do ranking aí na segunda anterior, à semana da prova. E vamos continuar aí trabalhando duro, temos bastante coisa ainda para aprender, para continuar fortalecendo aí a nossa universidade nas participações de ICPC. E já tem a data do ICPC esse ano, vai ser em outubro. Eu esqueci exatamente o dia, mas depois eu passo para vocês, tem bastante antecedência, né? E com a retomada das atividades presenciais, é muito provável que tenhamos uma seletiva presencial aí em agosto para setembro, tá? Para a gente classificar as equipes para o ICPC desse ano. Oi, André, pode falar. O senhor tinha falado sobre fazer as questões do Code Force para poder Entrar no ranking? garantir na nota, um negócio assim. Isso. É mais o Code Force, né, que faz parte da nota, né? Exatamente, É você o tem que mais fazer três, importante, né? três ranqueados no Code Force. A nota são 4 aspectos, André. É uma autoavaliação que eu vou passar para vocês responderem para mim antes da prova ainda, né? Eu vou botar ao longo dessa semana eu boto aí no Teams para vocês o formulário de autoavaliação. O seu desempenho no Code Forces, nas listas de exercício e nos contextos como o de hoje, tá? Então, o que está todo mundo geralmente pendendo ainda, André, é a questão do Code Forces. Então, se você fizer 3 Porque ranqueados, vai resolver já. tem muita plataforma de De treinamento. competição. Exatamente, não, mas faz parte. Pela experiência que a gente teve ao longo desses últimos 10 anos, né, a gente tem que diversificar para conseguir uma preparação sólida aí, para vocês irem bem no ICPC, tá certo? Dá uma Tá certo. trabalhada aí que eu acho que em 15 dias dá para fazer os 3 tranquilo. O Codeforce tem muito contest. Inclusive tá tendo um agora, né? Vocês poderiam ter começado até fazer. Eu vi que tem bastante mesmo. O volume é grande, 2, 3 por semana. A lista acabou agora, tá, Denis? Eu vou entrar no vídeo aqui, eu acho que foram 10. Se não é 10, é 11. Deixa eu conferir aqui no vídeo de rapidinho. Que só tem mais 2 em aberto ainda. Eu não vou botar nenhuma outra nova, não. Exatamente, a 10 e a 9 estão abertas ainda, tá? Então são as últimas 2 listas.
É isso, senhores e senhoritas, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos daqui 15 dias. Um bom fim de semana para vocês, um bom feriado também. E se vocês precisarem conversar comigo, é só mandar uma mensagem aqui no Teams que eu respondo assim que possível. Tá certo? Nos vemos na prova. Tchau, professor. Bom final de semana. Você também, muito obrigado. Bom fim de semana para você também.